A Bola Não Para está lá para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou pelo meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui no canal de São Paulo, toda segunda-feira, 8 da noite, uma entrevista inédita com reprises na programação, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você não pode reclamar que, não dá desculpa que não conseguiu assistir o A Bola Não Para, porque tem diversas possibilidades para você assistir o programa A Bola Não Para. Hoje, falando de uma modalidade olímpica, que muita gente pode não conhecer, ou até conhece, mas não sabe que é modalidade olímpica, que é o breaking. O breaking estará nos Jogos Olímpicos na França, em Paris 2024, tá logo ali, né? Porque o ciclo olímpico desta vez será de apenas 3 anos. Então, já teremos novidades no ciclo olímpico com a presença do breaking em Paris. Chique, né? Já começa chique o breaking. Eu estou aqui com o José Bispo de Assis, que é diretor técnico de breaking do Conselho Nacional de Dança Desportiva. E ao lado dele, elegante, de terno, está o William Miyashiro, que já foi o presidente do Conselho Nacional de Dança Desportivo. Falei certinho? Tudo correto? Tudo bem com vocês? Tudo correto. Tudo ótimo. Bispo SB é como todo mundo me conhece na cena. B-Boy, Bispo SB, é isso? SB. O que é o B-Boy? Já para explicar, primeiro, obrigado por estarem aqui no A Bola Não Para, mas vamos apresentar o break para a turma aí. O que seria? Porque vai ser B-Boy e B-Girl, é isso, né? Isso, exatamente. O pessoal vai ver isso nas transmissões, as pronúncias. Isso. O que significa isso, Bispo, por favor? Basicamente, B-Boy, quem dança break, masculino, B-Girl, quem dança break, feminino. Esse B ele se refere a break, tá? Break boy, break girl. Tá. Então... E aí você vem o nome breaking, que é aquela coisa da ação, de você estar fazendo isso. O break ele é uma dança, ele é de origem norte-americana mesmo. Sim. Por isso que ele tem uma similaridade com a gente. De onde ele vem? Ele vem dos guetos norte-americanos, bairro do Bronx principalmente, e ele vai se ramificando lá na década de 80 pelo mundo inteiro, mas ele nasce na década de 70, lá entre 71 e 75 mais ou menos, que os seus fundamentos, né, pop rock, footwork, freeze, down rock, eles estavam se formando todos. E o grande divulgador assim, do break, a gente pode colocar que foi o Michael Jackson na década de 80? Não, eu não colocaria. Não colocaria. Eu sou um pouquinho mais chato nisso. Sou um pouquinho mais chato. Mas que colocam esta alusão do break com o Michael, colocam, não colocam? Sim, colocam. É toda a questão da urban dance que eles falam, ou da street dance, que o break acaba inserido nisso e com a cultura hip hop também que ele é inserido. Então, pela própria característica do Michael Jackson de grande dançarino, de fenômeno na dança, é um cantor fantástico, né? Sim. Eu não vou falar que nos deixou, ele continua ali. Minha filha de 12 anos conhece o Michael Jackson como, entendeu? E ele fazia alguns passos de dança que remetiam a esse coletivo de danças que o break estava no meio. Então, por exemplo, já vai uma coisa aqui só para polêmica, mas basta pesquisar. Por exemplo, a questão do backslide que ele fazia, não era moonwalk, entendeu? É um passo, por exemplo, que ele popularizou muito. Muita gente acha que ele inventou, mas ele popularizou. Qual a relação dele? É a relação com o urban dance. Aqui, historicamente falando, o que popularizou o breaking foram videoclipes lá da década de 80 mesmo, que aqui chegou programas como Barros de Alencar, lá que tinham competições de break e outras danças urbanas, street dance, e um filme chamado Beat Street, de 1984, que passou no cinema. Quem estava ali nessa época, se falar que conhece, vai entregar a idade, tá? Então, nos cinemas foi um fervor mesmo, entendeu? Muita gente assistiu e o cinema era diferente. Você assistia, se você ficasse sentado, você ficava o dia inteiro lá nas sessões. E os b-boys, os que estavam se formando nessa época, passavam um dia lá. Tanto é que era popular o pessoal achar que o pessoal ficava dançando dentro do cinema, era uma ativação. Não era. Éramos nós lá, doidos, assistindo 1, 2, 3, 10 vezes o mesmo filme. E você falou do passo do Michael Jackson para trás, não seria moonwalker? É backslide. Todo mundo de dança, sinto decepcionar vocês. Vou fazer o moonwalker agora? Não é moonwalker. Backslide. Ele mesmo, ele fala, você inventou, eu não vou lembrar qual entrevista, mas numa entrevista ele fala, você inventou, não, eu vi jovens fazendo nas ruas. Ele fala, ele nunca falou, que ele vai embora. E ele popularizou.
Na verdade, acho que muito configura pelo filme que ele fez no Walker, isso, com o passo, essa dança que ele faz. Isso. E aí eu vou falar também para quem entende, o pessoal do Electric Boogaloo, eles foram coreógrafos do Michael Jackson. Porque todo mundo vê as pessoas dançando, mas esquece que tem aquele área de dança também. Então tem aquele coreógrafo que às vezes não aparece o nome, hoje aparece um pouquinho mais, que ele é o grande responsável por aquele espaço. E ele vai falar uma coisa bem curiosa. Agora, ninguém está ouvindo, só a gente aqui. Um dos coreógrafos, ele relata que o Michael Jackson, ele era tão acima, que ele deixava ele desenvolver, e o trabalho dele maior não era ensinar o Michael Jackson, era ensinar os outros a acompanhar o Michael Jackson. Então ele passava, exatamente. Então ele aproveitava tudo que essa é uma função do coreógrafo, que era o Michael Jackson, e ele adaptava os dançarinos, vamos junto aqui, porque tá maravilhoso isso. Bacana. E como surgiu o breaking para você, Bispo? De que forma? A gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, quem frequentou muito e frequenta ali a São Bento, naquela região, a gente via muitas vezes, né? Quem ia passar ou para trabalhar, ou ia fazer alguma compra aí na região, tinha aquelas disputas, né? O som alto, o pessoal tá dançando ali perto ali do metrô. Exatamente. Tinha muito isso. Para você, como que surgiu o breaking para você? É que tá. Você só traz polêmica, né? Traz polêmica. Não tô nem sabendo. Uma polêmica atrás da outra. Porque quando você fala que o break surgiu na São Bento... Não foi que surgiu. Não, mas falou. A referência da São Bento. Aí o pessoal dos outros estados lá para mim falou, você não tá falando dos outros estados, só tem lá. Já tá o pessoal aqui vendo que essa aqui vai bombar. Eu falei, então, na verdade, a São Bento foi o grande ponto de encontro nacional. Entendeu? Lembra que eu falei da importância de popularizar? Porque às vezes tem aquela pessoa que é mega importante, que criou, e tem um outro grupo de pessoas, uma pessoa que popularizou, ou seja, levou para todos os lugares. A São Bento foi um ponto de resistência, foi onde as principais cruzes de São Paulo mesmo se encontraram, a pacificação dessas cruzes de trabalho coletivo, de pensar como cultura ritual, foi muito importante, e a São Bento foi esse grande ponto de encontro. Então os grandes nomes, por isso que os grandes nomes eles passaram pela São Bento, depois existe uma migração para a Praça Roosevelt, que é próximo ali também, e cada um dos seus estados, entendeu? Eles têm um local, um ponto de encontro para... mas nacionalmente a São Bento eles ficou marcado, porque assim, programas de televisões já foram feitos, entrevistas, então sempre documentário, como referência ali. Exatamente, tem muita coisa ali, porque é esse grande centro. Não tinha nem as lojas que tem agora em volta ali do metrô, era totalmente diferente. Não existia aquele shopping lá, mas tudo isso por causa também de vocês, de outros estados que vieram para São Bento fortalecer esse trabalho. Movimentou ali o local, a região. Exatamente. William, queria que você falasse um pouquinho como que surgiu aí a Conselho Nacional de Dança Desportiva, ou seja, a dança como uma competição, como um esporte também, para praticar, mas também para competir. Como que surgiu aí o Conselho? Então, a dança como competição, na verdade, ela vem da Federação Internacional, que é a World Dance Sport Federation, WDSF, mas ela... Inicialmente ela é americana, essa federação? Não, a sede hoje é na Suíça, mas ela começou na Europa, na verdade, acho que eram a França, a Alemanha e mais alguns países que começaram com as competições de dança de salão na década de 20, na década de 30. Na verdade, as competições começaram nessa época, mas a entidade ela só foi ser oficializada mesmo como entidade internacional a partir da década de 50. Então, ela é um esporte que existe há muito tempo, né, mais de 100 anos, e aqui no Brasil, acho que entraram os primeiros imigrantes alemães e japoneses que praticavam essas danças na década de 70, e o Conselho só foi aparecer muito tempo depois. Então, assim, a Federação Internacional ela conseguiu oficializar a dança como esporte junto ao Comitê Olímpico Internacional. Isso foi em 1997. Na verdade, toda a movimentação para conseguir colocar uma dança nas Olimpíadas já está vindo há muito tempo. Não é de agora, não surgiu do nada. Não surgiu do nada. Então, em 97, eles conseguiram, com o trabalho junto ao Comitê Olímpico Internacional, de oficializar. E aí, a partir desse ponto, eles estão tentando fazer as adaptações, porque assim, da forma como as competições eram realizadas, da forma que eram selecionados os campeões, o Comitê Olímpico pediu várias adaptações para poder entrar oficialmente. E isso a Federação Internacional, então, vem trabalhando.
Inclusive, por exemplo, uma das coisas que a gente estava falando antes da entrevista é que eu estava falando da América Latina, porque América Latina e África são continentes que tinham poucos representantes. Então a federação, uma coisa que o Comitê Olímpico exigiu, tem que ter em todos os continentes, então eles passaram a incentivar e a apoiar as entidades que são América Latina e África, e agora, a partir de 2010, na verdade um pouco antes ainda, eles começaram a trabalhar com as outras danças. Então em 2013 teve o Dance Games, World Dance Games, eles reuniram danças de, sei lá, acho que a maioria do que a gente consegue imaginar. Então tinha folclórica, tinha as urban, tinha as danças de salão, danças stage, que eles falam, que é o balé, o jazz, o contemporâneo. Então nesse evento 2013 eles oficializaram, vamos dizer assim, todas as danças como competição esportiva, porque até então tinha o recorte cultural que todos nós estamos acostumados. E o conselho nasceu em 2013, para poder oficializar as entidades e os dançarinos que já existiam já desde 1970, e agora estamos na Agora tem o breaking também, agora também, que vocês abraçaram, é isso, né? Exatamente. Então, quando foi em 2015, 2016, eles 2013 que eu falei, já nesses Dance Games já teve competição de breaking, e aí nessa época eles começaram a nos avisar, olha, a gente pretende colocar as outras danças, então vocês têm que trabalhar. E eles conseguiram em 2018 colocar o breaking nos Jogos da Juventude na Argentina, Buenos Aires. E a ideia é trabalhar com o que como eu estava falando, assim, cada país organizador de uma Olimpíada, ele vai ter a força de uma determinada dança, assim como, por exemplo, nos outros esportes, o Japão escolheu o beisebol para ter nos Jogos de 2020, porque era um esporte que eles tinham força. Sim. E aí, quando a Federação Internacional soube, a gente vai ter a Olimpíada na França, puxa, mas a gente pode fazer uma proposta de colocar o breaking como a nossa dança que vai participar das Olimpíadas, e deu certo. Deu certo. Deu certo. E aproveitando, quando a gente fala de dança esportiva, quais são as danças esportivas de competição, William? Basicamente, as danças de salão, falando assim, a gente tem duas modalidades, que é o standard, onde, para quem já assistiu aqueles filmes de Richard Gere, Antônio Bandeiras... Sim. O Richard Gere é Dança Comigo, né? Dança Comigo, e o Antônio Bandeiras é o Vem Dançar. Tá. E tem então as danças standard, que o pessoal dança com fraque, gravata borboleta, as meninas dançam com vestidos. Então tem a valsa, o tango internacional, o slow foxtrot, a valsa vienense e o quick step. E a outra modalidade são as danças latinas, que tem a rumba, o cha-cha-cha, o samba internacional, que não tem nada a ver com o samba nosso, samba rock, samba de gafieira. É diferente? É completamente diferente. É mesmo? Isso eu não sabia. E tem ainda o passo doble e o jive. O passo doble, inclusive, no filme Vem Comigo, do Dança Comigo, tem, né? Nos dois filmes tem umas cenas... Legal. Bem interessante. E já a gente, no próximo bloco, a gente vai falar em cima do breaking na Olimpíada, mas até aproveitando, e por que não foi uma outra dança? Por que o break foi escolhido? Por ser na França, ou realmente o break é o que dá mais sentido de competição? Então, assim, a gente faz as conversas, a gente tem as reuniões com a Federação Internacional e cada hora aparece. São várias razões, na verdade. É que culminou que, por acaso, não é. O breaking, ele envolve. Tem representantes dançarinos do mundo inteiro, muito gente do público jovem, então assim... a gente o skate entrou para... O surf, o skate entraram, por exemplo, para atrair o público jovem para acompanhar a Olimpíada. Exatamente. Tá. E também essa ideia de que a França tem um time muito forte de breaking, então eles têm o interesse de ter uma competição, porque eles têm boas chances de medalha. E a gente entra por tabela, né? Porque o Brasil também está bem representado. Claro, a gente vai falar sobre isso. Não, com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, aí já falando já do breaking para a Olimpíada, para você entender como que vai funcionar, como que vai ser a dança, o critério, o que vai pontuar, o que não vai. A gente vai para o intervalo e já voltamos para falar mais de breaking aqui no A Bola Não Para.
aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos falando de breaking, que estará nos Jogos Olímpicos em Paris 2024. Eu estou aqui com o José Bispo de Assis, o B-Boy Bispo SB, estou ficando já na prática aí para falar certinho. E também o William Miyashiro, que foi presidente do Conselho Nacional de Dança Desportivo. Estou caprichando aí. Bispo, vamos falar agora já do breaking nos Jogos Olímpicos. Como que será? O que você já pode contar para o pessoal que está assistindo a gente? É competição individual? Você já disse, tem o B-Girl, o B-Boy, ou seja, homens e mulheres, mas como que é? É uma disputa, é um duelo, é apresentação individual? Como que vai funcionar aí? Eu costumo falar que eles não sabiam a maluquice que eles estavam fazendo quando colocaram o break. Porque o break, B-Boys e B-Girls são brigadores em relação aos seus conceitos. Sim. Então não é só chegar assim, eu vou mudar tudo e tá tudo certo. Então, nacionalmente, internacionalmente, nós somos muito bons de briga, de reivindicar. Uma coisa que as pessoas confundem, algumas pessoas falaram, olha, sempre teve competições de B-Boys e B-Girls, só que tem um detalhezinho que falta. As competições, elas eram de breaking. Tá. E aí a gente começou, e eram tanto mulheres quanto homens, todos participar junto. E nós começamos com as competições, há alguns anos, com as competições de Big Girls, pela equidade de gênero, falar, poxa, dá uma força mais para as meninas, fortalecer mais porque precisa. Atrair também mais. E até pela própria representatividade dela, é um ambiente mais seguro para elas também. Então existia sempre essa preocupação. Então, existem vários formatos. Existem duplas, casais, a gente fala Bonnie and Clyde, Seven to Smoke, que são 7 de um lado e 1 do outro, para bater uma coisa doida, porque você ganha, você fica. Eu falo que é um Iron Man, porque você ganha, você fica. Uma hora você não vai perder, porque você não consegue ganhar, porque realmente precisa um preparo. Mas nos Jogos Olímpicos, como que será? Vai ser 1 versus 1, homem, 1 versus 1 mulher. Então, ele dança um contra o outro, dança um, depois dança o outro, como que vai ser? Então, você não tem, pelo menos até então, a informação que a gente tem, o sistema vai ser o Trivial, tá? Que é feito pelo dançarino alemão Storm, e o Renegades também, que está junto da articulação desse sistema de arbitragem, que eles são da cena também, é muito importante. A gente chama de entrada, né? Então, um b-boy faz uma entrada, tem a resposta. Faz outra entrada, tem outra resposta. Um vai entrar, vai fazer o movimento. Aliás, me disseram que é um DJ, vai colocar uma música aleatória. Não, a gente não sabe que a pessoa, esse é a graça do dançarino, chega lá, eu quero essa música aqui. Não, exatamente. Vai chegar o DJ, colocar uma música e ele vai ter que ser criativo. São músicas da cena, mas ele não sabe qual é a música. Então, quando ele interage, o pessoal fala, nossa, como é que ele interagiu? Ele saiu? Não, é na hora. Ele tem que achar esse modo, essa musicalidade no momento que a música começa a juntar o movimento com a música e a música que o DJ colocou lá para fazer. É uma das pontuações. Aí ele coloca, ele faz esse movimento, aí ele sai e entra o outro. Exatamente. A gente costuma falar que é um jogo de pergunta e resposta, certo? Porque quando eu chego dançando, tem todos os critérios, os movimentos que a gente faz, eu não faço os mesmos que você. E aí que está a provocação. Eu posso chegar e fazer uma linha de movimentos acrobáticos ou uma linha mais técnica, sem tanta acrobacia visual para quem é leigo. Então a pessoa pode chegar, jogar um mortal parafuso, todo mundo entende, é maravilhoso, outro fazer uma sequência de movimentos que pro jurado vai falar, nossa, aquilo ali de pode até parecer para os nossos olhos uma coisa mais simples, mas que na verdade é algo que pode render pontos. Por isso que é importante a figura do jurado, porque às vezes ele entende que aquele outro competidor preferiu outro movimento, porque aquele que o público está achando maravilhoso, o outro consegue fazer brincando. Ele fala, não vou nem fazer porque é fácil, vou fazer esse aqui que eu sei que você não consegue. Então tem esse debate. Eu acho que você não consegue fazer isso. Então a gente pode falar da parte superior, que é todo o trabalho de top rock, tem muito funk original, tem dança
ciências sociais, tem todas as suas fundamentações. Em contato com o solo, downwalk, footwork, movimentos de giro, que são os spin moves ou power moves, os freezes, que são as paradas repentinas em poses fantásticas, assim. Eu sou do break. Você dá uma pausa, assim, você vai um momento e fica parado. Mas agora imagina numa mão só. Tá. Entendeu? Depois de um giro, é muito difícil em matéria de musculatura fazer isso. Eu que sou da dança, até hoje eu me empolgo nas batalhas, entendeu? Então, porque elas são realmente fantásticas. Então, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Quem entra primeiro? Normalmente é no olho, um decide, é na provocação. Você vai ver que da boca deles não tá falando, você tá com medo, outro faz assim com a mão, outro faz assim, e aí? Aí outro faz assim, ó, no outro campeonato fui eu. É tudo código que é a gente. Falei você hoje. Aí fica, você não falou? Então quando vocês não lembram, tem pequenos detalhes que quem é da cena presta atenção. Entendi. E aí é feita a entrada e é muito importante isso. A questão da música que você falou, que ela não é ensaiada antes. O estilo de música tem o estilo, desculpa te cortar, o estilo de música tem o estilo definido? Não sabia a música? Funk original, rap underground e breakbeat. Tá, esses são os três estilos aí que tocarão. Agora o que é... E aí o DJ faz fusões loucas, uma coisa que a gente gosta muito é quando traz música brasileira. Eles gostam muito de música, então às vezes vem um Tom Zé no meio, com breakbeat mixando no meio. Agora não sei como vão ficar os direitos autorais, gente, mas é muito legal, assim. Os DJs, eles são fantásticos no cenário da cultura hip hop. Então, ou seja, tem que ser um bom jurado para poder julgar, né? Serão jurados, né? Como é que você vai julgar criatividade se você não souber a cena inteira? Então, os jurados, eles têm que conhecer a cena inteira, cada b-boy, cada big girl, porque só dessa forma ele vai saber se esse movimento é realmente inovador ou se é realmente apenas um movimento que você não viu. No cenário olímpico não vai ser admitido um jurado que, olha, eu estou afastado há alguns anos, estou voltando agora, por isso que o Congresso da Arbitragem... É dificílimo o Congresso de Arbitragem. Mas assim, não cabe a subjetividade, assim, o cara, eu achei isso, não. São critérios bem determinados, né? Não tem isso. Um pensou uma coisa, outro pensou, um jurado pensou uma coisa, outro pensou. É por isso que veio o sistema Trivium, porque antes, por exemplo, existia o julgamento por apontamento, esse era o mais comum. Então vocês vão ver os campeonatos, verão os campeonatos aqui, apontou. Esse é o campeão. Aí era até fácil para o público leigo. Um apontou para esse lado, dois apontou, de 3 a 5 jurados. Certo? Mas aí eu pergunto para você, o que esse jurado levou em consideração? Aí ninguém entendia nada. Sabe. Aí o sistema Trivium, ele traz todos os critérios, e aí, por exemplo, ele tem que definir o que seria musicalidade. Então ele define body, soul, mind. Então ele divide nesses 3 mundos todos os critérios do que é a nossa dança. E isso vai numa pontuação, ou seja, o jurado mesmo ele é avaliado depois. Então, cada movimentação, cada anotação dele, né, que é digital, vai gerar um número e depois tem uma avaliação dele em todos os critérios, o que ele julgou, como julgou e por que julgou. Isso vai estar mapeado. Por exemplo, existem botões, por exemplo, de crash. Crash, a pessoa caiu no meio. Só que existe uma outra coisa. A pessoa realmente tem uma espécie de escorregão e conseguir adaptar no movimento, porque esse cuidado tem que ser bom. Se ele consegue se dar bem nesse escorregão, vai contar ponto. Agora, ele pode, nesse escorregão, ser prejudicado. Ele é um movimento mal feito. Ele pode ser, se você aperta o botão é porque foi prejudicado. Outra coisa, o pessoal fala bate. O que é bate? Cópia. Por que existe esse botão? Olha, lembra que eu falei da criatividade? Poxa, foi fantástico que você fez, mas essa sequência de movimento é daquele b-boy da Rússia. Então, por que o brasileiro tem tanta chance? Primeiro, porque, na minha opinião, e de acordo com os campeonatos, é um dos 5 países do mundo. Então, o Brasil tem chance de medalha. Tem chance de medalha, sim. E outra, é justamente na questão da criatividade que a gente se dá muito bem. Porque o Brasil ele tem um elementos de norte a sul que a gente traz de diferencial. Não é uma coisa, o pessoal fala, falei, não é o samba, foi o samba. Não é só o samba. Olha tudo que tem no Nordeste e a gente ainda pode beber na fonte de outros países. Então o Brasil realmente, quando ele pisa, o pessoal não sabe o que vai vir do Brasil. E existem outros países fortes, como a própria França, obviamente a França não tem relações, Estados Unidos, matriz do surgimento do break, chega forte. Eu também poderia separar a Rússia, mano. Quem imaginar a Rússia? A Rússia nos últimos 2 anos está fantástica. Que bacana. E seletiva, quem pode falar sobre isso? Como que vamos selecionar os atletas brasileiros? Serão quantos? Já tem a definição?
quantos poderão representar o Brasil? Isso já tem alguma coisa já definida? Tem sim. Esse é um ano de organização. Tá. Porque a gente perdeu um ano. Sim. Por causa da pandemia, por causa da questão, as próprias Olimpíadas de 2020, elas aconteceram em 2021. Certo. O nosso contato com o COB, simplesmente, o que o COB está fazendo agora? Está cuidando das Olimpíadas. E agora, a Paralimpíada está acontecendo. E agora, a prestação de contas. Sim. E de repente falou agora, a gente precisa falar com vocês direto agora sobre um monte de coisa. Domingo, altas horas da noite. Arthur Bittencourt Correia, um abraço no seu coração. Domingo de noite. Mas estamos respondendo, obrigado, porque ele ajuda a gente pra caramba. Existe todo um corpo técnico ajudando. Começa o circuito no segundo semestre de 2022, circuito de ranqueamento. Tá. Nós estamos definindo onde vão ser e quantas vão ser as competições. Eu, como diretor, estou falando que a gente está tentando ser o mínimo possível, porque senão a gente vai pegar B-Boys e Big Girls e fazer viajar o Brasil inteiro em 50 vezes de ranqueamento. Vai passar quem tiver mais condição financeira. Sim. Então, diminuindo isso para quem está fora do país também poder vir participar. Muita gente boa fora do país, estourando mesmo, ganhando o campeonato lá fora. Sim. Então, a gente precisa desses nomes aqui, a gente precisa dos melhores, das melhores, entendeu? Então, o circuito começa a partir da segunda metade, né? A partir de julho, mais ou menos, e depois, no outro ano, tem um circuito mundial. A partir de julho também tem o circuito mundial, porque o break está nas Olimpíadas. Para o Brasil estar nas Olimpíadas, tem que passar bem pelo circuito mundial. Tá. Entendeu? E aí seria o quê? Uma vaga para um Big Girl, uma Big Girl, um B-Boy, já sabe, já... A última vez que a gente conversou, eles falaram que seriam 16. Quando chegassem em Paris, seriam 16 B-Boys e 16 Big Girls. Ou seja, pode ser que tenha um representante feminino e não tendo masculino, tendo masculino e não tendo feminino. Isso pode acontecer. A gente quer que sim, isso tem dois, mas pode acontecer. Isso. E na verdade, desculpa, que tem um enfoque assim, que como é o olímpico, eles vão tentar maximizar a quantidade de países representados. Exatamente. Então, supostamente, são 16, eles vão tentar fazer os 16 países. De países diferentes. Isso significa um brasileiro ou uma brasileira. Vamos tentar limitar o máximo para... não vai ter 16 dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Tem que se definir lá e a mesma coisa aqui. Eu digo que o Brasil é um lugar muito difícil de você definir um nome. Entendeu? Então existe formação de comissão de atletas, formação da primeira seleção brasileira de break já no final desse ano, para a gente começar a trabalhar com esses nomes. Vem o sistema de ranqueamento, começa a rotacionar a seleção brasileira, ou seja, alguém estourou no ranqueamento, começa a substituir o outro e assim vai, para a gente chegar com os melhores lá. Vai ser difícil. E depois que teve a confirmação do breaking como modalidade olímpica, houve uma procura maior, ou uma procura de pessoas interessadas em querer saber mais, dançar, participar, ou como que vocês receberam isso? E até uma outra pergunta, aproveitando que a gente já está na parte final, que quando surgiu o nome do break, falaram assim, dança ou esporte? Interrogação. Então vamos nas duas? Com ele. Vamos lá, dança ou esporte? Mas não tá cada assunto que a gente está no final já do programa, mas dança ou esporte? Uma dança da cultura hip hop com um recorte esportivo nas Olimpíadas. É isso. É isso. Mas é mais uma dança que um esporte, Bispo? Eu acho que os anos vão dizer. Toda dança, ela tem essa ligação esportiva, Sim. Com certeza, sempre teve. A nossa explicou da competição. A nossa dúvida sempre vai ser do DRT-CREF, a forma dos profissionais trabalharem e ganhar o seu recurso. Quando for algo do corpo, um profissional que precisa cuidar da parte toda esportiva, vai ser CREF. O cara ganha dinheiro fazendo breaking, o cara consegue viver do breaking. Hoje é muito difícil viver de break, e o que mudou é que agora está despertando uma outra atenção das marcas, porque antes você conseguia, vou te dar uma roupa, hoje vou te ajudar na preparação, estamos falando sobre Bolsa Atleta, então estamos falando sobre um outro mundo. Antes o break existia nas principais cidades e estados, retificado. Hoje ele já é visto da mesma maneira como o skate e o surf. Então despertou um interesse maior, continua assim sendo dança, o recorte cultural, e vem esse recorte esportivo forte pra caramba também, que só vem pra somar, porque cultura na verdade soma tudo, né? Sim, com certeza. Mas foi uma surpresa para vocês saber que o break estaria nos Jogos Olímpicos? Eu achava que não. Mesmo quando teve os jogos, eu falei, tem muito mais gente certinha, quadradinha ali, eles não vão fazer essa loucura, eles não vão cometer esse erro, e porque realmente o break, ele vem igual o skate, o surf, ele vem, a gente fala que é uma carreta desgovernada, você soltou lá, agora tenta segurar. José Bispo e Assis, B-Boy Bispo SB, prazer recebê-lo aqui no programa Na Bola Não Para, obrigado por ter vindo, eu sei que você veio de Maringá correndo aí, eu fico satisfeito que você o boné do evento que teve em Maringá, muito obrigado. Quero agradecer também o William Miyashiro, que já foi presidente do Conselho Nacional de Dança Desportiva, mas continua envolvido ali com a entidade.
Muito obrigado, viu, William? Agradeço o convite. Agradeço você que veio de Jundiaí e Maringá. E eu agradeço vocês aí. Muito obrigado. Sucesso pro Breaking. As portas estão abertas aqui do Bola Não Para, para vocês divulgarem, poderem falar mais do Breaking. Quando já tivemos a coisa mais efervescida em 2022, vamos voltar a falar de novo aqui também, tá bom? Tá bom, ó, e já convidamos para trazer informações do Mundial, que a gente vai participar em dezembro lá na França. Combinado, vamos fazer uma live, a gente combina aí. Tem outras formas também de a gente poder também divulgar. Obrigado, William. Obrigado, Bispo. Um abração para vocês. Falamos do Breaking aqui na Bola Não Para, que volta semana que vem com mais uma edição inédita falando de esporte para você. Até lá!